Uma vez cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Imediatamente nós queremos ler a palavra do Senhor. Segundo Pedro, capítulo de número 1. Desculpa, segundo Pedro. Segundo Pedro, capítulo 1. Acharam? Digo amém. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 ao 11. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, tem nos dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa força, acrescentai à vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós sendo abundantes, aumentando, faz com que não sejais nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poderoso Deus, mais uma vez nós erguemos a nossa voz no nome de Jesus, seu Filho amado, até o trono da tua graça. E te pedimos encarecidamente que tu possas continuar falando conosco por intermédio da explanação da tua palavra. Te pedimos insistentemente que tu continues nos confrontando com a tua verdade absoluta, para que nós mesmos sejamos moldados até que nos adequemos à tua vontade, ao teu querer, às tuas santas palavras e orientações para o nosso progresso, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade diante de ti. Nós te pedimos em nome de Jesus, temor e tremor, diante da tua glória, diante da tua palavra poderosa, e que os nossos ouvidos e corações estejam sensíveis à tua santa palavra mais uma vez nesta noite. Nós te pedimos assim, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Meus irmãos, nós, quando começamos a ler a palavra de Deus, nós veremos nela, aliás, Jesus diz, olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna. E são elas que testificam, que falam de mim. E à medida em que nós nos preocupamos em estudar a palavra de Deus, em ler a palavra de Deus, em aplicar a palavra de Deus aos nossos corações, nós estamos cooperando, nós estamos nos esforçando para o nosso crescimento e estamos desenvolvendo a nossa salvação, como diz o próprio Senhor em sua palavra. Quando nós nos preocupamos assim, nós estamos tendo uma conduta correta de o andar diante de Deus, diante da sociedade, mostrando que de fato somos cristãos, seguidores de Cristo, moldados pela sua santa palavra, segundo a sua soberana vontade. Quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós iremos ver que os grandes teólogos e comentaristas, eles, usando uma linguagem própria, eles vão dizer que com relação à interpretação bíblica, à hermenêutica bíblica, com a interpretação da palavra de Deus, eles usam uma linguagem bem teológica nos seus comentários para dizer que quando se dá a interpretação da palavra de Deus, quando nós fazemos uma hermenêutica, uma interpretação correta, bíblica, nós devemos observar os verbos nos seus modos. E, primeiramente, os verbos vêm, com relação à palavra de Deus, os verbos vêm primeiramente no modo indicativo e dizem justamente respeito às ações. Os verbos indicativos dizem respeito às ações de Deus. O que Deus fez, o que Deus operou, o que Deus nos deu. E depois se é observado no modo imperativo, ou seja, diz respeito àquilo que nós devemos fazer, aquilo que é nossa responsabilidade. E quando nós olhamos para essa carta, sobretudo nos 4 primeiros versículos, nós percebemos o apóstolo Pedro usando esses verbos no modo indicativo, doutrinário, falando justamente, dos versículos 1 ao versículo 4, ele vai falar justamente do que Deus fez, do que Deus nos deu, do que Deus nos presenteou, tudo que Deus preparou para que nós, então, assumamos a nossa responsabilidade e vivamos uma vida digna do chamado, da vocação com que fomos chamados, com que fomos eleitos. Então, nos versículos 1 ao 4, nós temos aí o modo, justamente o modo indicativo, descrevendo a ação, tudo que Deus fez, tudo que Deus nos deu, toda a herança que recebemos de Deus na pessoa de Jesus, para que nós possamos, então, tendo responsabilidade, entendendo que a fé é um presente de Deus, entendendo que a nossa salvação é um dom de Deus, e pelo fato de termos sido salvos e chamados por Deus, nós temos a responsabilidade e deveres neste processo de Deus nos chamado para as nossas vidas. E assim, pensando, nós queremos justamente falar do viver, como vive o cristão. Mas para que a gente entenda quais são os deveres dos cristãos, para que a gente entenda quais são as nossas responsabilidades nesse chamado, na salvação que já temos em Cristo Jesus, nós precisamos entender o que foi que Deus fez conosco, que Pedro relata aqui. Entendendo cada um desses presentes, entendendo cada uma destas ações, entendendo cada um dessas ações de Deus, desses presentes de Deus para as nossas vidas, para que, sendo confrontados com esses presentes, confrontados com essa verdade, entendamos qual é o nosso papel, como é que nós devemos andar. É isso que o apóstolo Pedro faz nesse lugar. Então, o
que foi que Deus fez por nós, de acordo com esse texto, de acordo com os versículos 1 a 4? Ele vai dizer que Deus nos deu a fé. E o versículo de 1 a 4 diz exatamente isso. Olha, Simão Pedro, servo, e Pedro está falando que ele é servo, ele é igual a cada um dos seus leitores, é igual a cada um de nós, mas ele também tem uma autoridade, a autoridade apostólica, e ele é servo e apóstolo de Cristo, e ele escreve a esses irmãos, e ele diz, olha, e todos nós obtivemos, nós somos iguais, todos nós adquirimos, todos nós ganhamos, todos nós recebemos, todos nós temos o dom da fé, que é o dom da salvação, e todos nós temos porque Deus nos deu. E Ele é aquele que é igualmente, essa fé é igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça e a paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, aí ele vai dizer o que é que Deus tem nos dado. Visto que Deus, pelo seu divino poder, sua divina soberania, nos tem sido dada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo, ou pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, para as quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então a primeira coisa que o apóstolo Pedro indica aqui, que foi um presente de Deus para nós, é a nossa fé. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê no sacrifício de Jesus, se você crê que você é salvo na pessoa de Jesus, isso não é de você, não é inerente em você, isso foi presente, é dom de Deus. Você só crê em Jesus Cristo, você só olha para a cruz do Calvário, você só olha para o sacrifício de Jesus e vê isso como suficiência para a sua vida e não vê nenhuma outra necessidade, não vê nenhum outro meio pelo qual você se encontre hoje nesse estado de salvo. E isso foi Deus que gerou em você, pelo Espírito Santo dele. E essa fé, irmãos, é uma fé que não pertence a nós. Ou seja, não é inerente em nós, não é um princípio em nós mesmos. Essa fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não é inerente ao homem. Essa fé quem crê em Jesus só crê porque recebeu fé, porque Deus deu fé para que nós crêssemos em Cristo. Essa fé é a fé salvadora. E ele diz também que Deus nos deu a sua graça. E a graça é a fonte de salvação. Foi pela sua graça, foi um favor imerecido. Ele nos doou, Ele nos salvou. Ele olhou para nós e vendo que nós não tínhamos condição nenhuma, Ele olhou para nós e Ele, por sua graça, entregou o seu Filho na cruz do Calvário, para que, à medida em que recebêssemos a fé pelo Espírito dele dada a nós fôssemos salvos pela graça. E o apóstolo Pedro diz, olha, não vem de vós. Vocês são salvos pela graça. Então Deus nos deu fé, Deus nos deu a graça que é a fonte da salvação. E Ele também, ainda nesse texto, nos diz que, e nós estamos falando que foi que Deus nos deu aqui nesse texto. O apóstolo Pedro vai dizer também que Ele não somente nos deu essa fé, Ele não somente nos deu a graça, que é a fonte da salvação, mas Ele também nos deu paz com Ele. Ele nos deu paz com Ele. E essa paz é produto da reconciliação. Essa paz é produto da justificação que temos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, olha, tendo sido, pois, reconciliados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Nós estamos intrigados com Deus, brigados com Deus, separados de Deus. Pelo nosso pecado, nós éramos inimigos de Deus. A humanidade tem uma inimizade com Deus. O homem está em atrito com Deus nos seus pecados. Mas Deus, olhando que nós não tínhamos condição nenhuma, e essa separação que existe em nós, Ele nos reconciliou consigo mesmo. E aquilo que era intriga, aquilo que era guerra entre nós, quando Deus vive todo-poderoso, então em Cristo Jesus, houve o ministério da reconciliação, e em Cristo Jesus e no seu sacrifício nós fomos justificados e estamos em paz com Deus. E por isso que ele diz, Jesus, o profeta Isaías diz, o seu nome será Príncipe da Paz. E em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo em Coríntios vai dizer que no sacrifício da cruz, Deus estava reconciliando, Deus estava fazendo as pazes com a humanidade, comigo e com você, pelo sacrifício de Jesus. Outrora condenados pela ira de Deus, outrora separados pelos nossos pecados, e tínhamos uma intriga com Deus, uma briga com Deus, uma separação com Deus, mas na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus, pela fé, nos foi dada a paz com Deus. Nós agora temos plena comunhão com Deus, por causa da fé no sacrifício de Jesus Cristo. E isso é dom de Deus, é presente de Deus. Nós somos reconciliados, e esta paz é o produto desta reconciliação, porque fomos reconciliados com Deus, porque fomos justificados por Deus mediante o sacrifício de Jesus. Nós agora estamos em comunhão, nós estamos em paz com o nosso Deus. O que é que Ele nos deu ainda? O apóstolo vai dizer que ele resume tudo para dizer, olha, Deus nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. Deus nos deu tudo o que necessitamos para que tenhamos vida, e não somente isso, tenhamos uma vida piedosa. E mais tarde nós iremos ver que dentro dos deveres nós precisamos ser piedosos. Nós iremos ver isso ainda mais à frente. Mas Deus nos deu, Deus providenciou tudo. O apóstolo vai dizer, olha, porque Ele nos deu, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. O que o apóstolo Pedro está dizendo, olha, não falta nada para que nós tenhamos condição, não falta nada, Ele providenciou tudo para que sejamos coparticipantes da natureza de Cristo. Deus fez e, por sua virtude, transferiu a virtude dele para nós, em Cristo Jesus, para que não falte exemplo, não falte modelo, não falte nada, nenhuma condição, para que nós tenhamos em nós, inseridos em nós, produzidos em nós, a própria natureza de Cristo. Então isto é uma ação poderosa de Deus, porque Deus pega esse ser vil, esse ser pecador, miserável, desgraçado, condenado ao inferno por causa do pecado, e Deus então me chama, Deus me transforma, Ele faz o ministério da reconciliação, justificação, Ele transforma a minha vida por completo, e aquela natureza vil, pecadora e caída é transmitida para mim, a natureza divina, a natureza de Cristo, e Ele providenciou tudo para que eu viva esta vida de piedade, mas Ele também me deu todas as coisas, todas as possibilidades, todas as oportunidades, todos os meios, não falta nada para que eu herde, para que eu viva, para que eu seja coparticipante da natureza de Cristo. Isso é um presente maravilhoso. Ele nos deu tudo o que precisamos para a vida
piedosa, mas Ele também nos deu todas as sublimes e grandiosas promessas. E diz o texto ainda que Ele nos libertou dessa natureza caída. Ele nos libertou de todo o pecado. Ele nos libertou de todos os prazeres, de todas as concupiscências, de todas as expressões mundanas. Diz o versículo que Ele também tem sido dadas as suas preciosas e muito grandiosas promessas, para que por ela nos tornemos coparticipantes da sua natureza divina, livrando-nos da corrupção deste mundo, livrando-nos do poder do pecado. Ele nos libertou para que nós não mais, embora ainda tenhamos a natureza pecaminosa, embora ainda nós sejamos pecadores, mas Ele nos deu a possibilidade, Ele nos libertou dos nossos desejos e aptidões, para que nós não sejamos escravos de nós mesmos, dos nossos desejos. Ele nos libertou de toda a corrupção humana do pecado, para que nós sejamos servos de Cristo e coparticipantes da sua natureza. Isso é um milagre de Deus na nossa vida, isso é um presente glorioso na nossa vida, e isso não depende de nós, foi Ele que nos deu. Então, inerente a nós é presente dEle. Então, baseado nestas grandiosas coisas que Deus operou em nós. Então, baseado, porque Deus nos salvou, porque Deus nos presenteou com riquezas insondáveis, porque Deus nos libertou, porque Ele nos salvou, porque Ele nos justificou, porque Ele nos salvou por sua graça, porque Ele foi misericordioso, porque Ele nos deu uma fé salvadora, porque Ele nos deu a sua graça, porque Ele nos salvou, nos elegeu nele, para que fôssemos salvos em Cristo. Nós temos alguns deveres. E é isso que o apóstolo Pedro vai falar. Quais são os deveres do cristão? Porque o fato de a salvação ser um dom de Deus, o fato de eu não ter nenhuma participação na salvação, tudo é inerente de Deus, tudo nasce em Deus, tudo é princípio de Deus. A fé que eu tenho foi Deus que me deu. A graça na qual eu vivo foi Deus que operou em mim. A reconciliação e a santificação que eu vivo é operada pelo Espírito Santo em mim. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos responsabilidade, porque essa salvação é um processo. E aí ele vai falar então dos deveres, ou do modo imperativo dos verbos nesse texto. Ou eu poderia dizer do modo imperativo dos verbos da salvação, vamos assim dizer. E ele vai dizer o que é que nós devemos fazer. Ele diz, olha, diante disso, e ele usa a primeira frase, a primeira palavra do versículo 5. Ele diz assim: por isso mesmo, tendo em vista que Deus tem operado essa grandiosa salvação em nós, tendo entendimento, consciência de que todas essas coisas nos aconteceram porque Deus nos deu, porque Deus operou em nosso favor, nós precisamos empregar toda a força e diligência. Reúna o que há melhor em você. Se esforce com toda a tua força para, por sua virtude. Olha só o que diz o versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunido toda a força e diligência, acrescentai a vossa fé. Ou seja, a fé a gente não acrescenta, foi Deus que nos deu a fé salvadora. Diga comigo, eu sou salvo pela fé, porque Deus me deu fé. Deus é quem gerou essa fé para querer no sacrifício de Jesus. Então eu não preciso acrescentar fé na minha vida, porque fé é um dom de Deus. A fé é salvadora.
E uma vez eu posso acrescentar algumas coisas a essa fé. E é esse caminhar para a maturidade, é se esforçar, porque eu entendo que eu fui salvo, mas eu tenho que me esforçar para continuar na presença de Deus, tendo um coração grato e viver uma vida para a qual eu fui chamado. Eu fui chamado do pecado e não em pecado. Eu fui chamado do pecado para a santificação. E eu tenho que empregar toda a minha força, toda a minha diligência. E a palavra aqui é justamente você empregar tudo. É como se você pegasse assim, juntasse todas as moedinhas, tudo que você tem, economizasse tudo em apenas e investir tudo que você tem em alguma coisa. Ele diz, olha, acrescentai à vossa fé a virtude. E o que é virtude, pastor, dentro desse texto? É excelência moral. Virtude é excelência moral. E diz o texto que Jesus é quem nos deu essas coisas por seu próprio poder e virtude. Ou seja, Jesus tinha excelência moral. E Ele nos chama para que nós vivamos também essa excelência moral. Para que nós nos espelhemos nele. Por isso que foi gerado em nós, por Ele mesmo, esta coparticipação na natureza divina, para que nós imitemos a Cristo e vivemos em excelência moral, virtude, caráter reto, seguindo o exemplo de Cristo. Traduzindo, o que o apóstolo Pedro está dizendo, olha, uma vez que você foi salvo, uma vez que você tem todos estes privilégios em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, você agora precisa, com a sua mentalidade, é interessante que Deus chama Abrão e diz, olha, anda na minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, tenha consciência que onde quer que você estiver, você está diante de mim. Onde quer que você, o que quer que você esteja fazendo, você está diante de mim. Então, ser perfeito, tenha excelência moral, tenha a virtude de Cristo em você, tenha o caráter reto, siga o exemplo de Jesus. Então, empregue, se esforce com toda a tua força, todo o teu investimento de vida, seja o interesse de crescer, de amadurecer, de acrescentar a fé de salvação, acrescentar a tua salvação, desenvolver a tua salvação, sendo uma pessoa cheia de virtude, mulheres e homens cheios de virtude, de excelência moral. E o que o nosso país está precisando, aliás, não é de grandes políticos, está precisando de excelência moral, de que os crentes vivam excelência moral. Que acrescentemos virtude à nossa fé. Esse é o dever do cristão. Como dever do cristão, ele precisa conhecer a Cristo em sua plenitude, diz o texto. Precisa se interessar para conhecer a Cristo. Nós temos observado que geralmente há uma grande linha antagônica entre ciência e fé. E não pode haver essa linha antagônica, elas não se opõem, ciência e fé, conhecimento e fé têm que andar juntos. O que difere, a diferença entre o cientista e a fé, entre a ciência e a fé, não é os valores, mas a filosofia, a ideologia dos cientistas, que é discrepante à fé. Mas a ciência e fé andam juntos, o conhecimento e a fé andam juntos. Nós temos que ter uma mente clara, a mente de Cristo. Devemos, sobretudo, nos interessar em conhecer, em ter conhecimento de Cristo, em andar com Ele, em estudar sobre Ele, em analisar a sua vida, em seguir os seus exemplos. Nós precisamos ter conhecimento pleno de Cristo.
Esse é o nosso dever. Porque à medida em que procuramos conhecer Cristo, de andar com Cristo, de nos aprofundar no conhecimento de Cristo, nós estamos, permita-me usar a palavra, evoluindo, crescendo espiritualmente. Nós estamos amadurecendo espiritualmente. À medida em que nós nos preocupamos em ter um relacionamento de conhecimento, de se interessar de fato por conhecer a Cristo, de ler a sua palavra, de o adorar, de andar com Ele, de se relacionar com Ele, de procurar o pleno conhecimento de Cristo, nós iremos alcançar a estatura de varões e varoas perfeitos, maturidade cristã. Isso está no imperativo. Não é uma opção. É um dever do cristão. Conhecer a Cristo. Acrescentai ao conhecimento o domínio próprio. É interessante, irmãos, porque domínio próprio vai falar sobre dominar os meus desejos. A grande tendência nossa é nos tornar presunçosos. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente adquire conhecimento, bens, independência financeira, conhecimento secular, cultura, mas temos a tendência, por via de regra, em nos envaidecer, em ser escravo desse conhecimento, do adquirir desta coisa, desta independência. E o que o Senhor diz, olha, com o teu conhecimento, com a ciência, com o aprofundamento, com o teu crescimento em todas as áreas da sua vida, o apóstolo Pedro diz, você precisa ter também, acrescentar essa fé, domínio próprio. Domine os teus desejos e aptidões. Mais na frente o apóstolo Pedro vai falar uma coisa interessante, no capítulo 2. Ele diz o seguinte: porquanto, proferindo palavras, versículo 18, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo daquilo que lhe venceu. E muitas vezes nós somos escravos de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas aptidões. Muitas vezes temos desejos libidinosos, muitas vezes temos desejos escusos, obscuros. E o que o apóstolo está dizendo é, tenha domínio próprio. Domine você sobre os seus desejos, sobre as suas aptidões. Não é fácil não, mas você já tem a fé. Mas você já tem um conhecimento de Cristo. Você já tem o dom da graça de Deus. Você já foi salvo. Agora você precisa empreender todo o esforço, com toda a tua força, para dominar sobre os seus desejos e as suas paixões. Porque senão, se você não vencer os seus desejos, aptidões e paixões, você se torna escravo deles. Porque do que alguém é vencido, deste se torna servo. Então nós precisamos ter domínio próprio. É o dever do cristão. É como deve viver o cristão. Em face de tudo que já recebemos da parte de Deus. E ele continua essa lista dizendo:
perseverança. Acrescentai ao domínio próprio, acrescente também perseverança. Perseverança. O pulmone é a palavra usada ali. E a gente fala de propósito a tradução para dizer que é capacidade, essa perseverança é a capacidade de lidar com as pressões, é a capacidade de lidar com as coisas que são contrárias àquilo que eu vivo, àquilo que eu desejo, é saber lidar com as perseguições, com as agonias, com as decepções, com tudo que é contrário para que eu viva bem e venham todas as forças, todos os obstáculos, tudo aquilo que surge nessa caminhada para dificultar a nossa caminhada livre na presença de Deus. Então, diante das perseguições, diante das barreiras, você possa ser perseverante, ou seja, é o fato de você não desistir da salvação que você já tem. Persevere nisso. Isso deve reunir, isso é responsabilidade sua. É atributo seu, é virtude sua. Persevere, não desista por motivo nenhum de perseverar. E a perseveração, eu persevero, irmãos, nós devemos sempre entender isso. Eu persevero, não é para ser salvo. É bom que se diga. Que a minha perseverança não é para ser salvo. A minha perseverança é porque eu sei que fui salvo. E eu não posso desistir por motivo nenhum, por todas as barreiras, por todos os empecilhos, por tudo que se levante para tentar bater a minha fé, para tentar me fazer desistir dessa caminhada. Eu não posso desistir da salvação que é em Cristo Jesus. E por isso, diz a palavra do Senhor, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Perseverança é justamente não desistir. É saber lidar com todas as pressões psicológicas, espirituais, materiais, físicas que nós sofremos. Com todas as crises existenciais que sofremos, com todos os questionamentos e dúvidas lançados sobre nós em algumas situações, eu vou transpor todas essas barreiras, eu vou perseverar, eu vou insistir, porque eu sei que eu já fui salvo na pessoa bendita de Jesus, eu fui chamado, eu fui eleito em Cristo Jesus, e eu não posso, eu não devo, de forma alguma eu não posso, eu não devo desistir dessa salvação, eu preciso perseverar. Isso é dever meu. E aí ele diz, eu estou caminhando para o final. Ele diz, acrescentai a vossa perseverança, diz o texto, a piedade. E a gente fala tanto sobre piedade. A gente fala tanto sobre vida piedosa. Mas, às vezes nós caímos na displicência de não explicar o que é piedade, o que é vida piedosa. E piedade, em suma, em resumo, implica em temor a Deus e respeito aos homens. Uma vida piedosa implica em temer a Deus e respeitar os homens. É eu saber como me conduzir. É andar em uma vida de devoção total a Deus. É andar com Deus. Vida piedosa é andar com Deus diante dos homens. E a gente olha para vários exemplos de vida piedosa. Quando a gente olha para Eliseu, por exemplo, que passava lá e aquela viúva observa que aquele homem era um homem de Deus. E ele andava com Deus, mas ele andava na sua conduta diante de Deus, com temor a Deus, mas respeitando a sociedade, respeitando os homens com quem ele convivia.
E o que acontece é justamente que o apóstolo Paulo faz uma denúncia séria. Ele fala assim, ó, porque muitos, vivendo em uma aparência de piedade, mas nas suas ações, na sua conduta diante dos homens, negam a eficácia dessa vida. É muito fácil eu dizer aqui que sou um homem piedoso, eu demonstrar aqui na igreja que eu oro, que eu leio Bíblia, que eu ando diante de Deus e que eu ando com Deus, mas eu só provo que de fato ando com Deus é diante dos homens. Quando eles olham para a minha vida, quando eles olham para a minha conduta, em todos os ambientes que eu posso viver, como cidadão, a gente sempre repete isso, como pai, como filho, como esposo, esposa, como quem compra, como quem vende, como eu lido no comércio, como eu lido na minha vizinhança, como eu lido em todos os meios. Eu tenho ciência que eu estou andando diante de Deus, Deus está de olho em mim, Deus espera de mim nada menos do que uma vida de temor diante dele, mas também de respeito para com o próximo. Isso é vida piedosa. Porque ainda que falem mal de nós, porque simplesmente se aborrecem com o fato de sermos cristãos, mas na hora de pedir oração, na hora de buscar socorro, só busco na vida daqueles que têm uma vida piedosa. Isso aqui é vida piedosa. É andar com temor, andar com Deus, temor a Deus e respeito com os homens. Vida piedosa. Piedoso é aquele que, em virtude do temor a Deus, se afasta do pecado. Vida piedosa é em virtude do temor que nós temos a Deus. Nós nos esforçamos, nós empreendemos toda a força para nos afastar do pecado. E aí ele diz, olha, a vossa piedade acrescente também a fraternidade. E ele faz um jogo de palavras aqui, porque piedade ou fraternidade é Filadélfia, que quer dizer carinho, tratar as pessoas com carinho. Mas quando a gente olha para o texto, Pedro está dizendo sobre amar a igreja de Deus. E quando a gente olhar, por exemplo, a gente olha as cartas de João. 1 João, por exemplo, no 5 capítulos, nós não temos ali a palavra igreja. Nós não temos a palavra igreja em 1 João. Mas ele argumenta, ele fala, ele desenvolve o pensamento do amor. E ele diz, aquele que não ama o seu irmão, aquele que não ama a igreja de Deus, não pode amar a Deus. E nós vivemos justamente nesta era em que as pessoas têm desprezado a igreja de Deus. Crentes têm desprezado a igreja de Deus. Tem dito que não precisa da igreja, que desenvolve a sua fé solitária, individual, e que não precisa da igreja, e que não precisa de comunhão com a igreja, que a sua comunhão é com Deus e não precisa de igreja. Mas a palavra de Deus vai deixar bem claro que a igreja é o corpo de Cristo. Nós estamos ligados vitalmente um ao outro. E nós devemos acrescentar na nossa fé a fraternidade, o carinho, o convívio e o amor, porque ele usa justamente nesse mesmo versículo, ele usa e a vossa fraternidade, ao vosso carinho, ao vosso convívio entre igreja, acrescente o amor, o ágape. E aí nós falamos os 3 tipos de amor, que fala sobre o philos, que é o amor que busca o conforto, né? O eros, que busca o prazer. E esse sentimento, esse amor, são verdadeiros.
Só que esse amor do qual o apóstolo está falando, que é o ágape, esses dois primeiros, o filos e o eros, um busca o conforto para si mesmo, o outro busca o prazer. Só que a virtude não está em quem é amado, está em quem não está em quem ama, está em quem é amado. Ou seja, usando o exemplo aqui, então é aquilo que a gente fala, olha, é o amor porque e o amor apesar de. Então, eu amo Vitória, por quê? Porque ela é linda. Porque ela é presente de Deus para mim. Porque é uma mulher de oração. É uma mulher crente, uma mulher sábia, uma mulher inteligente. Percebe que a virtude de eu amar Vitória está nela e não em mim? Que eu amo Vitória por causa dessas qualidades? E o amor ágape não é assim. E é isso que o apóstolo está falando, acrescente também a sua fraternidade, ao seu carinho, ao seu convívio com o outro, também o ágape, o amor de Deus, porque o amor de Deus, a virtude está em quem ama e não em quem é amado. Então, eu poderia dizer justamente isso, olha, Vitória é uma mulher preguiçosa, Vitória é uma mulher feia, Vitória não é muito inteligente, Vitória é pirracenta, é rixosa, mas mesmo assim eu amo. Em quem está a virtude? De amar, sou eu. Apesar dos efeitos que o outro tem. Apesar das falhas, às vezes até morais que o outro tem. Mesmo assim, eu amo. Isso é o amor de Deus, o amor sacrificial. E o que o apóstolo Pedro está dizendo, acrescente o amor de Deus à fé de vocês. Ame apesar dos efeitos que o outro tem. Aprenda a conviver com os efeitos do outro, porque Cristo o amou e morreu por ele. Tenha virtude em você mesmo para amar. E se for preciso, às vezes, se sacrificar pelo outro. E o que mais falta, ainda usando essa analogia do casamento, o que mais nós temos visto hoje são casamentos indo à falência. Porque tem muito eros, tem muito filos e nenhum ágape. As pessoas estão se casando já com a mentalidade de separar se as coisas não derem certo. Ninguém mais quer viver o amor sacrificial, de renúncia, de apesar dos erros. E eu estou falando do casamento. Mas, na igreja, nós vimos hoje tanta intolerância. Desistimos muito fácil um dos outros. Porque não conseguimos conviver com o defeito do outro. E nos afastamos. Está faltando amor. Acrescentar amor, ágape, nas nossas vidas e na nossa fé, na nossa salvação. Irmãos, nós temos aqui uma relação de fato de coisas que Deus nos fez. De que Deus nos deu. E a pergunta no tema dessa mensagem é: como vivem os cristãos? E a resposta está justamente aqui. Os cristãos vivem se esforçando para acrescentar essas qualidades à sua fé. O cristão vive dia a dia se esforçando, dando tudo de si para vivenciar essas coisas, essas qualidades à sua fé, para acrescentar essas qualidades à sua fé, porque você já foi salvo. Porque Deus já te salvou. Porque Ele já te redimiu. Porque Ele já te deu o dom gratuito. Porque Ele já te deu graça. Ele já te acrescentou fé. Já te deu a fé salvadora. Agora a responsabilidade de se esforçar para viver essas qualidades. E aí, eu quero concluir justamente lendo os versículos finais que diz assim: pois aquele em que essas coisas não estão presentes, versículo de número 9. Preste bem atenção. Pois, e eu quero parafrasear esse texto. Pois os cristãos que não têm essas coisas é cego,
é míope. Não enxerga além. Não vê no futuro, só vê o presente, só vê as coisas apalpáveis. Ou palpáveis. E o apóstolo Paulo diz que é somente para esta vida que esperamos, somos, de todos os homens, os mais dignos de lástima. É lastimado. Se nós só enxergamos as coisas visíveis, se nós só atentamos para as coisas visíveis, e as pessoas, os cristãos que faltam essas qualidades, esses esforços, essas virtudes às quais estão relacionadas nesse texto, elas são cegas, vendo só o que está perto, e são ingratas, porque são esquecidos da purificação, do perdão dos seus pecados. Por isso, irmãos, esse é o conselho de Pedro e também nosso nessa noite. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Desenvolva a vossa salvação. Desenvolva, se esforce para viver essas virtudes, essas qualidades, acrescentar essas coisas à tua fé. Confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim, vocês nunca tropeçarão. Vocês não terão dúvida nenhuma da vossa salvação, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não preciso explicar mais nada aqui. O texto por si só explica. Coloquemos em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por gentileza.